Bom, em 2013, abril de 2013, eu fui excomungado. E foi uma surpresa. Quer dizer, eu não esperava a excomunhão. Eu esperava talvez um castigo do bispo, um ano de silêncio, sei lá, alguma coisa assim. Mas excomunhão, e as pessoas não têm ideia do que seja excomunhão. As pessoas pensam que excomunhão é deixar de ser padre. E não é. O afastamento, sim, é deixar de ser padre. Mas a excomunhão é o banimento. A excomunhão é... Eu continuei a ser padre, mas eu sou um padre maldito. Ou seja, eu sou um padre condenado ao inferno. Esse é o significado da excomunhão. Se eu fosse excomungado no século XIX, eu não teria vida social. E eu não seria enterrado num cemitério. Porque cemitério é Campo Santo. Então, um excomungado, alguém condenado ao inferno não pode ser enterrado ali. Então, a excomunhão é uma coisa muito forte, é a pena máxima da Igreja Católica. Eu entrei para o seminário numa época em que a Igreja Católica ela era uma outra igreja. Era uma igreja católica voltada muito mais para as questões sociais. Em primeiro lugar, nós tínhamos uma CNBB fantástica. E nós tínhamos uma igreja que sinalizava mudanças da própria igreja. Aí nós ganhamos uma bolsa de estudos para a Alemanha, da igreja alemã. Passei 10 anos na Alemanha. E a Alemanha tem uma igreja muito progressista também, muito em diálogo com a contemporaneidade. Para vocês terem uma ideia, a igreja alemã, já na década de 90, ela dava assistência aos aidéticos. Havia várias iniciativas da igreja alemã de entrar em diálogo com os problemas da contemporaneidade. E eu fiz a minha teologia aí, nesse berço. Fiz meu doutorado aqui, me ordenei em 98, aqui em Bauru, voltei para a Alemanha. E em 2001, cheguei na Diocese de Bauru. Quando eu cheguei aqui, a igreja tinha se transformado. Ou seja, o que aconteceu? A nível de mundo, João Paulo II foi um papa conservador. Apesar de ele ter sido midiático, um papa carismático, e ele foi desconstruindo a igreja latino-americana. Então os bispos progressistas foram se aposentando, sendo substituídos por bispos conservadores. E aí então eu me encontrei numa igreja totalmente voltada para si própria, sem interesse em dialogar com a sociedade. E eu segui a minha linha, ou seja, eu segui a linha de estar na sociedade, no meio do povo. Isso foi me distanciando dos meus colegas, vamos dizer assim, ou da linha de trabalho dos meus colegas. E apesar de nós assim lotarmos igreja, cada missa minha tinha 1.200 pessoas mais ou menos. Por quê? Não porque eu fazia algo de especial, mas simplesmente porque eu trazia conteúdo. Ou seja, eu preparava muito bem a homilia, eu falava do amor ao próximo nos dias atuais. E eu comecei a usar das redes sociais para discutir questões atuais. E nunca neguei também, como estou fazendo aqui, eu nunca neguei dar entrevistas a quem fosse. E sempre o pessoal me procurava para dialogar sobre questões da própria igreja, celibato, o que eu achava. E aí então aconteceu de eu dar algumas entrevistas sobre a moral sexual da igreja. E eu coloquei a minha opinião particular. Eu achava que a moral sexual da igreja tinha que ser revista, porque ela é muito atrasada e ela mais mal faz do que bem para as pessoas. E eu toquei em alguns pontos, como a fidelidade, como a homossexualidade. E o bispo daquela época, que é ainda o bispo atual, ele não gostou. Houve reações também fora da diocese. E aí ele me chamou para uma reunião. E nessa reunião ele me deu um ultimato. Ou eu tirava todo o conteúdo das redes sociais e pedia perdão, e aqui que pegou, né? Aqui que a coisa realmente pegou para mim. Tirar das redes sociais era tranquilo, mas pedir perdão, ou ele iria aplicar o direito canônico. E eu já disse para ele de antemão, olha, eu não posso pedir perdão. Como é que eu posso pedir perdão de algo que eu tenho convicção? Esse perdão é falso, seria falso da minha parte. O senhor está jogando a minha consciência na parede, ou contra a parede. Mas ele me deu um tempo para pensar, uma semana. E nessa semana ele já colocou a situação na mídia. Ele já deu uma entrevista para a TV local. Então isso já criou uma polêmica muito grande na cidade, se o Beto ia voltar atrás ou não ia voltar atrás e tal. E eu pensei bastante, consultei minha família, e aí resolvi então chamar a imprensa também. Falei, olha, onde não existe liberdade de expressão, eu não posso ficar. Então eu vou pedir o meu afastamento do sacerdócio, e quando a igreja talvez mudar, padres, os leigos, as pessoas tiverem liberdade de expressão, então aí eu volto. E celebrei minhas 2 últimas missas, né, no domingo, e no final do prazo eu fui
apresentar minha carta de afastamento. E ele me recebeu muito bem, cordialmente, me dirigiu a uma determinada sala. E quando ele abriu a sala, eu vi uma cena de filme. Eu vi uma mesa com 5 padres e um desconhecido na ponta. E aí o senhor, que eu não conhecia, muito bem vestido, clericalmente vestido, ele começou a sessão. Aí eu interrompi, falei, olha, eu não vim aqui para uma reunião, eu só vim apresentar minha carta de afastamento. Aí ele empurrou assim o meu papel, né, minha carta, e falou, não, o senhor não vai se afastar, nós não aceitamos o seu afastamento. Eu falei, não, mas como vocês não aceitam, eu estou me afastando. Aí ele disse, não, o senhor não entendeu, nós é que queremos afastá-lo. Eu falei, mas vocês não precisam me afastar, eu estou me afastando. E aí ele falou, o senhor não entendeu, nós iremos excomungá-lo. E eu, naturalmente, estudei direito canônico, faz parte do curso de teologia, e uma excomunhão tem que ser feita dentro de um processo, dentro de um tribunal eclesiástico. E aí eu perguntei para o senhor, olha, então eu estou num tribunal eclesiástico? Ele falou, o senhor está num tribunal. Então eu estou sentado na cadeira dos réus. Ele falou, o senhor está sentado na cadeira dos réus. Eu falei, bom, então... Aí eu levantei, falei, olha, eu não fui intimado, eu não tenho um advogado de defesa, eu não sabia que eu vinha para um tribunal, estou totalmente despreparado, não é? Então isso aqui é uma arapuca, não é um tribunal. E aí houve uma discussão, não é? E eu falei, olha, existe alguém homem suficiente aqui para assinar a segunda via da minha carta de afastamento? Aí todos os meus colegas, ninguém olhava para minha cara, todos assim, de cabeça baixa, e só o homem que falava. E eu falei, olha, meu senhor, eu não lhe conheço, eu não fico nem 3 minutos mais nessa sala. E me retirei, procurei o bispo ainda para entregar a carta, não encontrei, e acabei indo para um cartório, registrei a carta, um oficial de justiça foi entregar a carta, esse senhor que era o juiz instrutor, nomeado pelo bispo, e isso tudo aconteceu entre 10 horas da manhã até 1 hora da tarde, mais ou menos. E 1h30 da tarde estava saindo a carta de excomunhão, a declaração de excomunhão no site da Diocese de Bauru. E eu estou movendo assim, um processo na Justiça Civil contra a Diocese de Bauru para anular o processo, ou para anular a excomunhão. Por quê? Porque existe um tratado internacional de 2010, assinado pelo Bento XVI e pelo Lula, quando o Bento XVI esteve no Brasil, e esse tratado diz que a Igreja Católica se compromete a obedecer à Constituição brasileira no território nacional em todos os seus atos. Então esse ato de 2013, que foi a minha excomunhão, não obedeceu à Constituição, porque foi um tribunal de exceção, não é? Ou seja, eu não fui intimado, não teve o contraditório do processo, não é? Então a gente está tentando isso na área civil, não é? E não sei se nós iremos conseguir.